A videoaula de hoje é para ensinar a fazer um jogo de cozinha, uma passadeira de pia com 2 metros e os tapetinhos de fogão e da porta com medidas de 60 centímetros de comprimento. Foi utilizado aqui fios, o barbante da Euro-Roma 8 fios e com várias cores, predominando os verdes e o azul, e agulha de crochê número 4. Para começar o trabalho, esse tapete, a gente precisa de uma base. Essa base poderia ser apenas de correntinha, mas eu prefiro reforçar e eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse reforço da correntinha. Eu faço a correntinha, encaixo a agulha aqui nessa laçada, né? Essa primeira correntinha, e já puxo um ponto baixo. Encaixa aqui novamente, ó. Tá vendo? No meio dela, outro ponto baixo. Encaixo aqui, olha, tá vendo? Onde tem essas duas argolinhas, e vou fazendo. Um ponto baixo, olha, não é exatamente a carreira de ponto baixo sem correntinha, porque ela tem um método um pouquinho diferente. Esse aqui é como se fosse uma correntinha mais reforçadinha, para que o nosso início do trabalho fique bem. Eu prefiro assim, ele fica bem reforçado. E eu vou fazer isso, olha, bem simples, por 1,60 m, porque o tapete que eu vou fazer tem 2 metros, conforme a gente fizer as carreiras, ele aumenta 40 centímetros, então, eu vou fazer 1,60 m a base, e o meu tapete vai chegar a 2 metros no final. Quem for fazer um tapete menor, por exemplo, 1,5 m, faz essa base com 1,10 m. Se você for fazer um tapete de 1,80 m, faça uma base de 1,40 m. Se o seu tapete tiver 1,20 m, faça uma base de 80 centímetros. Sempre assim, 40 centímetros a menos na sua base. Olha, deu para entender como que é? Eu faço assim. Então, ao invés de fazer uma correntinha de 1,60 m, eu vou fazer essa base desse jeito aqui, ó. Sempre coloco aqui, ó, deixando 2 laçadas e faço um pontinho baixo. Pego aqui, pontinho baixo. Dessa forma. Quando eu tiver 1,60 m pronto, eu venho continuar o tapete. Já tenho aqui 1,60 m de base, então vamos começar a primeira carreira do tapete. 2 pontos, 2 correntinhas que para equivaler ao meu primeiro ponto alto, apenas 2, tá? Não 3. E aí, na mesma base, eu vou fazer mais 2 pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos, outra correntinha, e ainda na mesma base aqui, ó, mais 3 correntinhas. É por isso que eu gosto de fazer essa correntinha inicial reforçada, assim, praticamente uma correntinha dupla, para que a gente faça tudo isso sem esgarçar, ficar aquele ponto aberto, sabe? Aquela argola aberta. Então, olha, isso daqui é a lateralzinha do trabalho. E agora, nós vamos continuar toda a carreira fazendo assim. A gente vai pular 2 bases, né? 2 pontos de base, e vamos fazer 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Pulo 2, e no terceiro, 3 pontos altos. Então, observa que a gente pega aqui, a gente tem uma base firme, onde a gente vai fazendo os pontos e ela não se deforma, porque inclusive a gente vai ter que fazer o outro lado aqui também, usar essa mesma argolinha. Então, conforme eu for fazendo, vai dar para entender melhor. Pulo 2, e assim a gente vai por todo o trabalho, fazendo 3 pontos altos, e depois pula 2 pontos de base, mais 3 pontos altos. Nós vamos fazer toda a correntinha assim, toda a carreira assim.
Terminei a carreira com os leques, olha, 3 pontos altos, pula 2 espaços, 3 pontos altos, pula 2 espaços, fiz toda a carreira, ok? Cheguei aqui no outro lado, na outra ponta do trabalho, e tenho dois espaços e o terceiro que é onde a gente vai fazer a curva. Foi coincidência ter dado certa quantidade de pontos? Não, não foi. Eu não contei quantas correntinhas, eu me preocupei com o tamanho, mas em algum lugar, que eu não sei mais qual, acho que foi aqui, ó. Ao invés de 2 espaços, eu pulei um só, tá? Para que desse certinho aqui no final. Então, é possível fazer as adaptações, mas quem fizer muita questão de contar, conte as correntinhas para que dê certinho no final, tá? Aqui, nós vamos fazer, ó, 3 pontos altos na mesma base, uma correntinha, mais 3 pontos altos na mesma base, outra correntinha, mais 3 pontos altos, tudo na mesma base. Olha a importância de ter uma correntinha bem reforçada, por isso eu faço ela daquele jeito dupla. Eu não sei qual o nome que se dá aquilo, não sei se mais alguém utiliza. Eu gosto de fazer assim, ó. Foi feito a dobra aqui na do trabalho, né? A curva. E aí, nós vamos fazer o mesmo processo. 3 pontos altos, pula 2 espaços. Não precisa mais ficar contando, já tá aqui, ó. É só seguir o que foi feito do outro lado. Olha, aonde você já fez os 3 pontos altos no outro lado da carreira, é só acompanhar agora. E aí, não precisamos nem ter o trabalho de ficar contando. E olha aí, a nossa correntinha aguentando firme essa quantidade de pontos e fazendo aí um início de trabalho firme, sólido, né? Que não vai ficar aí depois arrebentando conforme a gente for lavar, por conta do excesso de pontos numa mesma correntinha. Ela começa às vezes a esgarçar, pode estragar, danificar o trabalho. E aqui não, aqui tá ficando, olha, bem firme, e assim a gente vai até o final da carreira. Chegou aqui o final da carreira, fiz o último leque, e aí a gente vai pegar e dar um ponto baixíssimo, aqui onde foram feitas as 2 correntinhas iniciais do trabalho, fecha com um ponto baixíssimo, podemos já cortar a nossa linha e iniciar a próxima carreira com a outra cor. Vamos à segunda carreira, o fio aqui já foi cortado e arrematado, vou entrar com outra cor em qualquer ponto do trabalho. Eu inicio, então eu vou começar por aqui para ensinar para vocês a curva. Então, eu venho aqui, ó, e faço uma correntinha, puxo meu fio para lá, outra correntinha. Nosso fio aqui, ó, ficou preso, o fio do início do trabalho, isso facilita na hora do arremate. Então, 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Outro ponto alto, não vou fazer o terceiro ponto alto agora, vou fazer quando eu vier no final da carreira. Assim, o trabalho, o início e o fim do nosso trabalho ficam mais imperceptíveis na carreira. Aí, eu venho aqui, ó, e faço 3 pontos altos, 1, 2, 3. Chegando aqui na lateral, vamos fazer 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Ok? Aí ficou a curva do trabalho. No outro vão, o mesmo procedimento. 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos.
A lateral do trabalho é sempre feita assim, desta forma. E aí, eu vou continuar por toda a carreira, por toda a extensão, fazendo 3 pontos altos. No outro vão, mais 3 pontos altos. Desta forma, a gente vai fazer toda a segunda carreira. No finalzinho, na hora de arrematar aqui, eu volto. Cheguei aqui ao final da carreira, então fiz os 3 pontos altos aqui nesse espaço, e aqui a gente havia deixado dois pontos. Então, agora eu vou fazer o terceiro ponto, né? E prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo aqui nessas duas correntinhas que nós fizemos inicialmente. Por isso que eu disse, fazer assim, ó, no meinho do trabalho, faz com que fique um pouco mais imperceptível aonde a gente começa e termina o trabalho. Na terceira carreira, já com a cor azul, mesmo procedimento. Faço a primeira correntinha, jogo meu fio pra cá. Dois pontos altos. O primeiro aqui são essas duas correntinhas. E aí, da mesma forma, eu vou fazer 3 pontos altos em cada vão. Em cada espaço, a gente vai fazendo 3 pontos altos, como fez nas outras carreiras. E aqui, na ponta do nosso trabalho, o mesmo procedimento. São 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos. E agora, a gente já tem um vão aqui também, né? Do ladinho do trabalho. Então, também aqui, 3 pontos altos. E, do outro lado, o mesmo procedimento, 3 pontos altos com uma correntinha. A correntinha só vai nessas laterais. São sempre 3 pontos altos sem correntinha, somente na lateral é que a gente faz essa correntinha. Como esse trabalho aqui ele está sendo feito com sobras de barbante, nessas duas carreiras iniciais, eu coloquei as cores que eu tinha menos, porque aqui vai menos barbante. E vocês vão observar que no restante do trabalho eu vou repetindo as cores. Essas duas aqui são as duas únicas que eu não repeti. Então, quando a gente trabalha com sobras de linha, a gente tem que fazer mais ou menos dessa forma. Organizar de forma que dê, né, que as linhas sejam suficientes, e no caso, procurar usar as cores que você tem menos, aonde vai necessitar de uma quantidade menor. Essas primeiras carreiras, elas são menores. Aqui vai aumentando e cada vez a gente vai precisar de mais barbante para as próximas carreiras. Já cheguei ao final da carreira, prendi com ponto baixíssimo aqui o barbante nas primeiras duas correntinhas aqui que corresponde ao primeiro ponto alto. Já cortei o fio e agora eu vou mostrar como que eu faço o arremate. Eu puxo o fio aqui, ó, embaixo dessa finalização aqui do ponto alto, ó, que parece uma correntinha. Então, a gente vem lá do lado interno, lado do avesso do trabalho, puxando para o direito. E aí, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, nesse vãozinho dessa correntinha aqui, e puxo o fio para o lado do avesso do meu trabalho. Dessa forma, quando a gente faz assim, olha, aqui por cima o trabalho fica perfeito.
ele fica numa sequência, a gente não vê aqui, olha, a emenda. A ponta do fio veio para o avesso, eu tenho aqui o fio onde eu terminei a carreira, e aqui mais abaixo, o fio onde eu iniciei, aqueles primeiros 2 correntinhas que eu faço, que eu prendo o fio, né? Aqui, a gente pega o fio e desfia. Eu costumo desfiar o barbante. Ele tem 8 fios, então a gente desfia aqui, ó, 4 para cada lado. Coloco aqui, ó, em uma argolinha aqui do meu trabalho, pro lado do avesso, e faço, olha, 2 ou 3 nozinhos. Na realidade, 2 já são suficientes. Quando a gente faz 3, ele acaba ficando um pouquinho maior. Olha, aí eu vou pegar este fio, descer aqui e escondê-lo entre os pontos do meu trabalho. Olha, vou passar aqui por trás, para que ele fique devidamente escondido. Então, este fio da finalização do trabalho já tá escondido. Sobrou o outro fio, que é o fio o qual eu iniciei. Esse que eu iniciei, não há necessidade de dar nós, ele já está preso entre as correntinhas. Eu prendi ele entre as correntinhas já, ele não vai se soltar. O que eu preciso é esconder. Então, eu puxei o fio pra cá, vou puxá-lo até o próximo leque ali, para não ficar com muito volume aqui, onde já tem um fio escondido. Então, eu vou arrastá-lo até aqui o próximo leque. E aqui, eu escondo. Então, meus 2 fios estão escondidos, olha, embaixo desses pontinhos. E eu vou pegar a cola, eu trabalho com essa cola universal da Círculo, mas devem ter outras também, aí vai de cada um o que gostar mais. Eu preciso, aliás, experimentar outras para ver o resultado, mas eu tenho gostado dessa daqui. Olha, eu coloco o tubinho lá dentro, coloquei o tubinho lá dentro desses vãozinhos e colo o fio. Mesma coisa aqui, ó, puxo bem o fio para que o tubinho de cola vá lá dentro, ó, dentro daqueles pontos, porque eu não quero que essa cola fique aparecendo. Essa cola são 5 minutos, mas eu já percebi que ela cola rapidinho. Antes dos 5 minutos já está tudo colado. Então, olha, eu apertei bem, garanti bem de que meu fio esteja bem coladinho, e aí eu venho lá no pezinho do fio, no início dele, corto, e olha, ficou invisível aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Puxo bem lá por baixo, só cuidado para não cortar os fios do seu trabalho. Vou aproximar da câmera. Olha, ficou aqui, ó. Tá colado aqui, pelo lado do avesso. Pelo lado direito não se vê nada. E a gente olha o trabalho todo e não consegue ver aonde começou a carreira, aonde terminou, onde estão os fios. Isso é um trabalho feito, olha, faltou cortar um aqui que eu já tinha colado. Para que o nosso trabalho fique perfeito, é desta forma que se faz. O trabalho fica limpo, sem pontas aparecendo. Assim, o capricho vai fazer com que o trabalho tenha maior valor. Um trabalho bem feito, caprichado, sem pontas aparentes, sem emendas, sem nós, ele vai ser um trabalho mais valorizado. Eu vou voltar na próxima carreira. Vou começar a 4ª carreira do trabalho da mesma forma. Escolho algum canto do trabalho, qualquer um, e vou colocar aqui a agulha, vou fazer bem devagar esse processo.
eu coloco a agulha aqui e dou a primeira faço a primeira correntinha, pego o fio do início do trabalho, jogo atrás dessa correntinha, ó, prendi a correntinha, o fio tá fixo já aqui atrás. Volto ele para o próximo, para o outro lado e faço outra correntinha. Por isso que o fio do início do meu trabalho, ele já fica fixo aqui, ele não vai se soltar. Então, na hora de cortar, na hora de finalizar, não há necessidade de ficar dando nós. Sempre duas correntinhas, porque a gente depois vem finalizar o trabalho aqui. Se eu fizer 3, na hora que eu vier fazer o ponto baixíssimo, para finalizar a carreira, ele vai ficar muito alto. Mais um ponto alto. E deixo esse lequezinho assim incompleto para fazer o terceiro ponto quando chegar aqui. Assim eu tenho feito em todas as carreiras, vocês estão acompanhando, e o trabalho tá ficando com um acabamento adequado. E aí, vou seguir a próxima carreira, da mesma maneira que fiz todas as anteriores. E o tapete é assim, ele vai sendo essa sequência, essa repetição, todas as carreiras, o mesmo procedimento, apenas alterando a cor. Então, eu não vou ficar aqui repetindo todas as carreiras, não há necessidade. Eu vou avançar o meu trabalho e vou voltar aqui com ele, com as carreiras prontas, para mostrar como que a gente vai fazer o final. Olha, eu vou pegar aqui, ó, uma peça já pronta. E a gente está agora nesse ponto aqui do trabalho, olha, que é a quarta carreira. Teremos que fazer todas essas para chegar aqui no acabamento. Eu vou fazer, vou adiantar, volto no final para explicar como é que termina. Depois de fazer 13 carreiras no trabalho, estou na 14ª carreira. Essa carreira já é a última de bloquinhos. E aqui no canto do trabalho, nós vamos fazer 9 pontos altos dentro deste vão. Porque não teremos mais outras carreiras com bloquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9. A única diferença dessa carreira com as outras é que ela tem esses 9 pontos altos. No restante, é uma carreira igual às demais. No final, nós não vamos cortar a linha, porque nós vamos finalizar o tapete com este barbante. Nós vamos fazer as carreiras de ponto baixo. Então, quando finalizar a carreira, eu volto. Finalizada a última carreira de bloquinhos, então eu já comecei a fazer aqui os pontos baixos. Cada ponto baixo em cima de um ponto de base. E chegando aqui no canto do nosso trabalho, então aqui temos 9 pontos altos. Então, vamos fazer 4 pontos baixos. E chegando aqui no 5º ponto alto, aqui serão 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3. E aí, continuamos. Mais 4 pontos baixos. Então, durante 3 carreiras, serão 3 carreiras de pontos baixos, um ponto sobre cada ponto de base em todo o trabalho, mas chegando aqui no meio, no ponto central, serão 3 pontos baixos. Então, na próxima carreira, aqui serão feitos 3 pontos baixos, e assim em todas as carreiras, para que se forme aqui o canto do trabalho. 3 carreiras de ponto baixo, e aí chegaremos ao final do tapete, eu volto aqui.
Bom, depois de ter feito as 3 carreiras de ponto baixo, estou agora finalizando a última carreira do tapete, que é o ponto caranguejo. Esse ponto que a gente faz voltando. Um ponto baixo, voltando, sempre no ponto de base anterior. Já estou terminando, já foi feita praticamente em todo o tapete. E aqui finaliza o trabalho, vou voltar com ele pronto. A passadeira está concluída, então vamos começar a ensinar o tapetinho do fogão. O tapetinho menor do jogo, que é o tapetinho do fogão, ele tem 40 por 60 centímetros. Ele é feito do mesmo procedimento do tapete de pia. A diferença tá aqui, ó, no início. Enquanto o outro eu iniciei com 1,60 m de correntinhas, aqui são apenas 20 centímetros. E depois o procedimento é igual até o final do tapete. Eu só vou iniciar aqui, para quem para relembrar o início aqui da correntinha que eu faço, né? Faço a correntinha, encaixo a agulha e vou puxando e fazendo essa, como se fosse uma correntinha dupla. Então, por 20 centímetros. Neste caso, dá para contar, fica mais fácil, dá para contar, são 25 correntinhas no total, para dar o início do tapete. Então, é dessa forma. Eu já tenho uma aqui pronta. Já tenho uma aqui já pronta, que foram as 25 correntinhas. E depois fazendo os pontos, os bloquinhos aqui. E depois é só iniciar a carreira de cores, ir até o final e depois fazer esse acabamento em ponto baixo. Então, o vídeo que eu fiz para o tapete da pia, ele vai servir também para o tapete do fogão, apenas respeitando as medidas que são menores. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula e convido a seguirem as minhas redes sociais, no YouTube, no blog, no Facebook, Andréa Crochê Handmade.